tarde. Hoje são 15 de fevereiro de 2022. Nós estamos em São João do Araguaia, no estado do Pará, e a nossa entrevistada é a dona Renilde César Santana. A gente ressalta, dona Renilde, que a entrevista está sendo gravada para divulgação futura, né? E inicia a entrevista pedindo que a senhora comece, né, enfim, falando seu nome completo e como é que foi esse processo de vinda da sua família para essa região, quais foram as motivações, quais foram as impressões, enfim, como era a sua família naquele contexto de vinda e como é que vocês se constituíram profissionalmente. Meu nome é Renilde César Santana, sou do estado de Minas e vim para cá, para o Pará, aos 17 anos. Foi em 75, junho de 75, 75, 76. E estou aqui até hoje, né? E vim com meus pais, né? Meus pais, nós éramos 11 irmãos e ele veio embora para cá de mudança. Nesse tempo eu era de menor ainda. E a gente veio com ele comprou umas terras ali no Brejo Grande. E nós moramos primeiro no Brejo Grande mais de 10 anos. Depois eu, com uns 8 anos mais ou menos que eu tinha chegado, eu me casei. E fui morar mesmo dentro do Brejo, né? Nós morávamos então na roça e depois mudei para o Brejo. E depois eu vim aqui para São Domingos. Eu já tinha 2 filhas. Eu vim para São Domingos e em seguida eu consegui um terreno aqui no assentamento que chama Veneza, no Castanhal Santo Antônio. E lá eu acabei de criar minhas filhas e eu vivi lá 22 anos. De lá eu vim para cá, né? Cheguei numa época que eu não estava dando conta mais de trabalhar na roça, não tinha renda e eu estava sozinha. Eu vivi lá nessa roça depois que as minhas meninas saiu para estudar e casar, eu vivi lá mais ou menos 12 a 13 anos sozinha. E quando eu mudei do Brejo para São Domingos, eu separei com o meu marido, que era o pai das meninas, sabe? E aí, como eu estava lá sozinha, não tinha renda mais, foi a época que eu vim e comprei isso aqui. Comprei um lote, tinha uma casinha que estava aí na frente, e entrei para dentro. Sobre a sua vida ainda em Minas Gerais, antes desse processo de imigração, como é que era? Com o que vocês trabalhavam? Como era a vivência de vocês ainda em Minas Gerais? Qual cidade vocês estavam? E por qual motivo vocês chegaram, enfim, ao Pará? Nós morávamos em Pirapora, eu estudava lá e trabalhava em casa de família. Nós era muito irmão, né? Muito filho, naquele tempo tudo era mais difícil. Meu pai tinha uma terra distante de Pirapora, uns 100 e poucos quilômetros. Tinha a terra dele nessa época, era uma terra, era considerado quase fazendeiro, né? E aí nós ficávamos uma parte em Pirapora e a outra parte ficava na roça. E eu estava em Pirapora que estava estudando. E de repente veio um parente nosso para cá. E quando ele voltou, ele botou na cabeça do meu pai que tinha que vir embora, que aqui é que era bom. E assim ele fez. Aí uns filhos queriam vir, outros não queriam vir, mas os de menor teve que acompanhar, né? Ficou lá acho que uns 2 a 3, que já estava casado, e os outros todos vieram com ele. Esses todos que a senhora falando, quantos irmãos existiam na família, quantos ficaram e quantos vieram? Nós era 11. Dos 11 eu estou no meio, né? Entre os 5 e os 5. Porque eu sou o sexto, né? A sexta. E se eu não me engano, lá ficou o mais velho e a mais velha. Só ficou os dois. Os outros todos vieram. E o que o seu tio, que veio antes na frente, depois voltou, contava? Quais informações a sua família, seus pais, enfim, os seus irmãos e vocês tiveram nesse processo de vinda para cá? O que vocês sabiam da região sul-sudeste do Pará, da Amazônia? Ó, eu lembro como, assim, quase como um sonho, né? Naquele tempo a gente não tinha muita informação, né? E nem os pais conversavam com a gente igual é hoje. Mas assim, eu lembro deles falar da guerrilha, tinha tido essa guerrilha, a gente tinha essa região aqui como uma região muito perigosa.
A gente via falar das matas, coisa que nós nunca tínhamos visto na vida, né? Que as estradas aqui eram tudo fechada de mata, inclusive aqui era, ó, essa Transamazônica era. E assim, era um lugar muito bom, só que era um lugar ainda muito difícil, porque ainda estava sendo habitado. Era o que eu, assim, o que eu lembro era disso aí. E existiu uma razão assim específica para os seus pais tomarem a decisão, né, de vir ao Pará, assim, alguma coisa profissional que tenha acontecido lá ou que tenha acontecido aqui? Não, não o que teve mesmo foi só essa influência aí do primo, um primo nosso. Porque ele tinha lá quase 200 alqueires de terra, tinha uma boa quantidade de gado. E ele, naquela época, no tempo do Jeep, daquele Jeep antigo, ele nunca ficava sem um carrinho daquele, para ir lá para Pirapora levar coisa para nós, trazer compras, sabe? E foi influência mesmo, não teve nada fora do normal. E a viagem de Minas para cá, para a região? A senhora lembra como é que foi? A senhora pode contar algum fato que tenha acontecido? E o que mais lhe impressionou, assim, seja na viagem, seja nessa chegada aqui na região norte? Eu não vim na mudança. Sobre a mudança eu não sei contar praticamente nada. Eu vim depois de 6 meses. Porque eu fui uma da que resisti para não vir, né? Mas como eu era de menor, aí a minha irmã mais velha, que era casada, que ficou lá, eu fiquei com ela. Aí ela veio com 6 meses passear. E dizendo que eu voltava com ela, né? Só que ela me trouxe. Quando chegou aqui, eu já não voltei mais. Porque ele disse, não, não volta não. E como eu não me dominava, eu fiquei. Mas eu lembro que nós gastamos, parece que uns 5 dias de viagem. Era uma coisa assim, de louco. Parecia, eu acho que foi uns 4 a 5 dias de viagem. Eu lembro que nós chegamos em Brasília, passamos parece que um dia quase todo em Brasília, naquela rodoviária ali do Plano Piloto. Que assim, uma coisa que eu lembro, como hoje, assim, era Brasília, que você via falar, né? Mas você nunca imaginava como é que era Brasília. E eu lembro que eu passei um dia ali naquela rodoviária velha, sabe? A gente subia lá para cima e via o movimento. Eu era muito nova ainda, né? Mas assim, e nós levamos aí um bocado de dia para chegar aqui. Me parece que nós dormimos em Araguaína, não sei o que foi que teve com ele. Naquele tempo parece que os ônibus paravam para dormir. Sabe, umas histórias assim, não é muito 100% não, mas eu lembro disso aí. E a casa dos seus pais já aqui no Pará, como é que era? Como é que vocês foram levados nessa chegada? Qual foi a sua impressão acerca disso? E nesse sentido, era em qual cidade? Era na zona rural? Era na cidade? Brejo Grande. Brejo Grande não era cidade ainda. Demorou muito, era uma cidade, era uma vila bem pacata. A cidade era São João, na época. São Domingo não era cidade, nem Brejo e nem Palestina. Era tudo São João. E nós chegamos e fomos para a roça. Não tinha casa na cidade. No mesmo dia que nós chegamos, parece que nós chegamos às 3 horas da tarde, muito cansado. E ele já estava lá esperando nós para levar para a roça. A roça era distante, uns 4 quilômetros. E a casa lá era casa simplesinha mesmo, casa de roça. Não era casa de fazenda, não, era casa de roça mesmo. Casa de tábua, tinha lá uma parte onde tinha a casa, tem muito areal. E assim, muito bom lá, porque tinha muita mata, né? Muita fartura. E tinha um córrego, tinha não, tem um córrego que passava pertinho da casa, que a água parecia que era gelada. Muito boa. E as dificuldades, assim, de morar no campo? Vocês moravam no campo em Minas Gerais, mas morar no campo aqui no Pará, quais foram as dificuldades Muito nesse grande a sentido? dificuldade, a diferença é enorme. Não é que não tinha estrada, quando precisava quando eu cheguei aqui, eu não passava 3 ou 4 meses sem não ter malária. E eu era daquelas que adoecia de manhã, de tarde eu não levantava mais. Aí ele saía comigo para Araguatins. Às vezes, quando ia sair, já era boca da noite, chegava em Araguatins, tinha que pegar essas voadeiras. Outras vezes vinha aqui para Marabá, tinha vez de nós passar o dia todinho do Brejo Grande para Marabá. Eu ficava internada naquele hospital do Doutor Veloso. Fiquei várias vezes ali internado com malária. E muito difícil. Muito difícil. Anos depois, eu tinha vezes que a gente vinha para Marabá de ônibus, nós passávamos de 2, 3 dias para chegar, porque o carro atolava, o carro quebrava, isso aqui era um pedaço de pedra tão grande, buraco, e, sabe, muito difícil. E
já chegando assim próximo à rodovia, nesse processo até mesmo já de asfalto, como é que foi, seja naquela época ou hoje, essa relação da senhora com outros migrantes, com outras pessoas que vieram, ou quem já estava aqui, as populações tradicionais, originárias, ou os outros migrantes de outros estados que já estavam aqui na região? Como é que era esse diálogo? Eles moravam próximo, era 2 a 4 quilômetros? Como era essa socialização de vocês com essas pessoas? Não, os vizinhos lá da roça era tudo perto. Não tinha. Tinha longe, mas tinha assim, vizinho daqui. Bem ali na frente tem uma vila, né? Mas tinha vizinho mais perto do que daqui na vila. Daqui na vila acho que dá 2 quilômetros. Assim, tinha uns 3 vizinhos perto. Os outros já ficavam bem mais longe, era 8 quilômetros, 10 quilômetros. Mas foi tranquilo. Acerca de escolaridade, vida cultural, quando a senhora chegou aqui, a senhora já tinha concluído os estudos, qual é a sua escolaridade, como é que vocês se divertiam, como é do lazer, existia o lazer, existia forma de socializar nessa região? Eu nunca, não terminei os estudos foi bem pouquinho. Quando eu estava lá estudando, quando eu vim para casa, porque lá de Pirapora, eu vim para a fazenda para casa da minha irmã, eu tinha 15 anos. Aí já parei os estudos lá. Quando eu vim para cá, lá eu terminei a 4ª série, sabe? Terminei lá. Naquele tempo a 4ª série era, inclusive eu tenho um diploma até hoje. É o que eu tenho. Aí quando chegou no Brejo, eu comecei a estudar à noite. Parece que tinha um supletivo à noite. Mas assim, eles não deixavam, pai e mãe não deixavam a gente sair não. Só ia se tivesse alguém de casa de confiança para ir. Como não tinha, eu me lembro que eu comecei, com poucos dias eu parei. E depois que eu morei no Brejo casada, eu também entrei na escola mesmo normal, né? Para fazer, parece que eu entrei na 5ª série, mas de dia. E como eu tinha 2 meninas pequenas e o marido também não aceitava estudar, eu tive que sair também da escola. Então, resultado, eu só tenho hoje em estudo com papel só a 4ª série. Terminei, eu tinha 15 anos. Dona Renilde, então, a partir dessa chegada, enfim, dessa socialização com a vizinhança, né, a senhora, enfim, sendo também uma trabalhadora rural e tendo essa aproximação, a senhora passa a ter a ocupar cargos de liderança. Como é que foi esse momento da senhora? Como é que a senhora surge como uma dona Renilde que é aproximada dos movimentos sociais, de sindicato, em luta pelos trabalhadores? Pois é, eu toda a vida eu morei na roça. Nunca tive outra profissão, nunca tive carteira assinada. E em 86 foi que eu comecei bem antes, né? Comecei pela igreja católica, lá no Brejo. E aí depois da igreja, estando ali na igreja, eu fui convidada para entrar no movimento sindical, né? Eu não tinha terra, tinha muita vontade de ter uma terra, porque nós trabalhávamos na terra dos outros. E aí eu aceitei. Entrei lá no Brejo Grande, era uma área perigosa, violenta. Ainda tinha muito guia naquele tempo, aquele pessoal que vigiava, não sei se era do lado do pessoal da guerrilha ou se era do lado do exército. Mas eles eram muito perigosos. Aí eu assumi a delegacia sindical lá, fiz um bom trabalho lá, articulei, fazia reunião com muita gente, mas aí logo em seguida também já comecei a sentir ameaça. Aí tive que passar alguns momentos, eu tinha que sair de casa, passar de semana, deixar as meninas com o marido, sair. E assim, foi uma luta, mas eu até que gostei, né? Porque eu estava trabalhando em prol de uma categoria da qual eu fazia parte. Aí, isso foi em 86. Quando foi em 88, 89, eu mudei aqui para São Domingos. E consegui uma terra aqui onde eu falei, né, no PA Veneza, no Castanhal Santo Antônio. Aí daqui da roça foi no tempo da minha separação, com meu marido, pai das meninas. Aí daqui eu tinha comprado, com a casa que eu vim de lá, eu comprei um barraco aqui e fiquei daqui para a roça.
Aí minhas meninas começaram a ficar mocinha, né? Aí eu tive que me optar. Ou ficava aqui ou ia para a roça. Eu digo que tem que ir para a roça, porque aqui nós não tem como sobreviver. Aí eu mudei para a roça, mas no movimento, sabe? Aí ali na roça, aí eu saí do brejo, né? Deixei de trabalhar lá, vim trabalhar aqui em São Domingo. Nesse tempo, São Domingo ainda era São João. Já veio emancipar, já não lembro mais, parece que agora fez uns 28 a 30 anos. E aí eu fiquei trabalhando aqui. Eu fiquei trabalhando aqui em São Domingo e caminhando para a roça. Depois, com a emancipação daqui, eu passei meu sindicato para São João. Aí eu fui, encabecei uma chapa como presidente, inclusive com o Barbudinho. Aí eu ganhei, né, a eleição, tirei o primeiro mandato e depois eu tornei sair candidato e tirei o segundo mandato. Qual era o sindicato? Dos trabalhadores rurais. A senhora passou por outras entidades, outros órgãos depois disso? Não, eu passei assim, dentro do sindicato, eu ajudei a fundei a associação lá na Consulta, né, que é lá no PA Veneza. Mas eu passei, antes de eu ser presidente do sindicato, eu fui presidente da Caixa Agrícola aqui em São Domingos, lá onde é a Câmara hoje. Aquele prédio ali era da Caixa Agrícola, que era um prédio do governo, né? Parece que do governo do estado. Na época eu consegui até um financiamento de fora, fizemos uma reforma, e lá tinha uma máquina de limpar arroz muito grande, e eu fui presidente lá. Depois foi que eu fui ser presidente do sindicato. Como era esse trabalho da senhora dentro do sindicato e nas outras entidades? Era mais só com homem, poucas mulheres. Aí nós criamos um grupo de mulheres, né, para poder conscientizar a mulher e trazer para o nosso meio, né? E orientando elas assim, que o marido, não era só ele que era trabalhador rural. Se todo mundo mora na roça, se todo mundo trabalha, que a mulher também tinha que fazer parte, né? Até porque se o homem viesse a falecer e ela não tivesse nenhum documento e não se identificasse como trabalhadora rural, ela ia ter dificuldade até para conseguir uma aposentadoria, né? Então nós fizemos um movimento de mulheres enorme aqui em São Domingos, nós íamos para Paraupebas. Eu fui até em Buenos Aires uma vez, num encontro que teve, não lembro mais nem qual foi o ano. Foi a primeira vez que eu vi tanta mulher junta que eu nunca tinha visto. E assim, a gente viajou muito e nós fazíamos reunião, era grande, sabe? 3, 4 dias aí, vinha pessoa de fora para fazer palestra. Foi muito bom, sabe? E a senhora, nesse contexto, já era mãe, esposa ou divorciada, enfim, tinha filhos e ocupava cargos de liderança. Quais eram os maiores desafios de conviver com todos esses lugares, né, e ocupar espaços que historicamente eram tidos como espaços masculinos? Qual foi o maior desafio? Nesse período todo eu estava só. Quando eu me separei, eu tinha 28 anos. Eu vim arrumar o segundo marido, eu tinha 47. Até dizia que nunca mais eu arrumava homem, mas a própria idade faz você mudar de pensamento. E aí eu criei minhas filhas no cabo da enxada. Tudo que é de serviço de roça que você imaginar, eu já fiz. E aí era assim, eu ia para uma reunião, eu ia para o sindicato, eu ia para Marabá, eu ia para Belém, mas quando eu chegava em casa, se não fosse à noite, você podia chegar lá com meia hora depois que você não me achava mais. Eu só trocava os panos e ia para a roça. Sabe? Lá onde eu morei, assim, não sei se os conhecidos falaram isso, mas a minha vida sempre foi assim. E eu tinha uma preocupação muito grande, eu dizia para minhas filhas assim, nós temos que trabalhar para adquirir alguma coisa, porque depois dos 40 anos eu não vou dar conta mais de trabalhar. E aí, quando eu estava no final do mandato, do segundo mandato, inclusive eu até afastei um dia antes, já para sair candidata a vereadora, né? Mas voltando um pouquinho atrás, muita dificuldade com a questão financeira, porque eu não tinha salário, não tinha dinheiro, o sindicato era fraco, só vivia da contribuição dos trabalhadores, as mensalidades eram muito pequenas e não tinha recurso, sabe? Não tinha para dizer assim, não, dia tal eu vou receber tanto. Não existia dinheiro, então era muito difícil. E eu era muito nervosa. Quando chegava assim, um dia que, por exemplo, o arroz e o feijão, depois de 1 ano, 2, eu tinha muita fartura. Arroz, feijão, galinha, porco. E logo começou a vir as frutas, né? Eu tinha um sítio que era a coisa mais linda, porque derrubaram.
Na hora que eu vendi, acabou. E quando começava a acabar o açúcar e o café, eu ficava nervosa, eu batia nas meninas. Elas lembram disso como hoje. Que eu era muito ignorante com elas, porque quando acabavam as coisas, elas é que pagavam. Mas não era só o estresse. Assim, eu tinha o maior medo de ver as filhas passar fome. Eu sempre dizia assim, ó, vocês podem passar fome de coisa boa, mas arroz, feijão, a comida básica vocês vão ter. Então, assim, foi muito difícil, né? Eu tive uma outra dificuldade aqui muito grande, eu não sei se por onde você passou, se eles te falaram isso. Eu fui muito perseguida. Como era essa perseguição? Olha, eu fui perseguida por 2 grupos políticos. Um era um grupo político que tinha aqui em São João, que ainda não tem porque acabou, né? Eles não têm mais força política. Eles me perseguiam muito porque eu estava no sindicato e, inclusive, nessa época que eu era presidente, uma das terras deles foi invadida e eu não rezava na cartilha deles. Eles não contavam comigo para nada, sabe? E então eu fui perseguida por isso, ameaçada. Tinha vezes que eu estava na minha casa, lá na roça, passava um carro preto e eu sempre andava armada. Vou colocar, né? Eu sempre andava armada, eu sempre tinha um 38. Eu não usava roupa assim apertada. Minhas roupas eram igual de homem. Mas podia saber que eu tinha um 38, eu andava para Marabá, para todo canto com 38 na cintura. Porque eu fui ameaçada inúmeras vezes. Teve vezes que foi preciso de Belém mandar gente para cá, para vir investigar. Teve um dia que chegou um pessoal de Belém, a minha vizinha, que ela ainda tem a terra dela, ela é professora de Marabá, agora está aposentada e está morando aí. Ela disse que eles chegaram lá procurando e eu estava para São João. Tinha que pegar 2, 3 carros e eu andava 4 quilômetros para chegar na minha casa. Quando eles vieram, né, estavam me procurando, quando chegou no 40, eles taparam comigo. Aí nós fomos lá para casa. E eles ficaram besta de ver eu andar 4 quilômetros de chão, sozinha, e fazer todo esse movimento de van e de ônibus de pé. Mas assim, eu fui muito perseguida. Teve uma vez que eu estava vindo para São João, aí nesse tempo nós já tínhamos uma Kombi, o sindicato. Eu vinha inclusive dirigindo, nesse tempo eu ainda estava dirigindo muito mal. E quando nós vinha chegando perto de São João, eu topei com um vereador, que já ia atrás de mim, dizendo para mim não entrar em São João, porque esse grupo político estava lá em frente à Câmara, com um bocado de polícia esperando só eu chegar para poder me prender. Porque o pessoal tinha invadido uma terra que chama Fazenda Prata, hoje já é assentamento. E botaram fogo numa cerca e mataram o gado. E disse que tinha sido eu que tinha mandado. Só que eu não fazia isso. Era por isso que eu era perseguida pelo outro grupo. Porque eu não mandava ninguém invadir. Eu só dizia assim, ó, eu não mando vocês invadir. Agora, se vocês invadir, qual é a minha responsabilidade? Eu ir te defender. Agora, mandar não. Nunca mandei ninguém invadir, nunca mandei ninguém matar gado, nem botar fogo em nada. Porque eu sou contra isso. Toda vida eu fui contra isso. Agora, se invadiu, quem sou eu para dizer que eu não vou lá? Certo? Então, eu enfrentei muita situação desse jeito. E aí, o outro grupo político que me perseguiu demais foi o PT. O pessoal do PT, sabe? O Barbudinho era o Divino, não sei se tu conheceu o Divino, que hoje é vereador na Ponte de Pedra. O Roberto, não sei se tu conheceu o Roberto, também assentado na Ponte de Pedra, invadiram minha casa. Uma vez eu estava lá na roça sozinha, chegaram eles, 5 homens, com mais o delegado Aquino, da Polícia Civil, sem mandato. Chegaram, invadiram minha casa para pegar uns documentos do sindicato, só não entraram dentro do meu quarto. Você não tem nem noção do que eu já passei. Quando eles saíram, chegou esse vereador de novo. Chegou, eu estava chorando lá sozinha. Ele e a mulher. Falou assim, tu vai sair daqui. Sai daqui, fecha a tua casa e vamos sair daqui. Aí eu fui, passei uns 10 dias em Belém. Fui fazer a denúncia lá. Sabe assim, e eles me perseguiam. Aí você vai me perguntar assim, mas por que eles me perseguiam? Porque eu nunca fui do PT. Eu votei no Lula umas 2 ou 3 vezes. Nós fazíamos campanha aqui de boroca nas costas, de pé. Só que depois eu comecei a perceber que não era o que eu estava esperando deles, sabe? Dele não, deles. E aí eles começaram a me perseguir aqui porque eu não fazia parte do partido. E eles só faziam as coisas que beneficiassem a eles.
Nada que fosse para beneficiar eu, eles não faziam. Pelo contrário, eles sempre fizeram algo para ser contra. Então, eu mais o Barbudinho, ele foi presidente, eu fui tesoureira. Nós brigava que faltava um murro. Eu disse, não, você fica que eu saio. Porque nós dois não descemos. Hoje nós somos amigos. Não teve questão pessoal, não. A questão era política mesmo, sabe? Então, assim, eu tive muita dificuldade. Muita, muita mesmo, sabe? E nesse contexto, como é que a família lidava assim, com essas lideranças? Os pais ainda estavam vivos, as filhas, enfim. Como era essa relação da dona Renilde política, enfim, é, do medo mesmo da sua família pela sua vida, pela vida deles, porque a região é sabida, é uma É, região que atenta contra a vida de é. muitas pessoas que estão na luta, né, em defesa do campo, do campesinato, em defesa dos trabalhadores rurais. Como é que vocês lidavam com essa questão? A minha família era toda contra. Eles não sabiam das coisas. Quando eles vinham saber, era se saísse em jornal ou se alguém comentasse. Teve uma vez que saiu uma denúncia, eu acho que foi bem na questão da prata mesmo, com a questão do gado e da roça, da cerca. Saiu uma denúncia no Correio de Tocantins e botaram uma foto minha. E meu irmão viu, um que mora em Tupiranga, que ele cansou de me pedir, até pelo amor de Deus, para me largar isso. Sair desse povo que era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu nunca atendi ninguém, sabe? Meu pai me pedia, larga isso, você vai morrer de graça, você vai deixar tuas filhas. Mas assim, quando você está focado aqui, você não vê o outro lado, sabe? Não é que eu arrependi, mas hoje não era para mim estar aqui contando história. Eu fui ameaçada várias vezes. Foi uma opção nesse tempo a senhora chegar e ir embora? Para a senhora, era uma opção De eu estar no movimento? de ir embora para sua terra natal, para um outro local? Se fosse coisa que eu pudesse, na época eu tinha saído daqui. E sobre a sua vida política, no sentido mesmo partidário, dona Renilde? A senhora passou por pós-partida, a senhora ainda tem uma vida sindical, uma vida política nesse sentido diretivo, partidário hoje? Como é que é a senhora, a dona Renilde política, na atualidade? Eu era do PSDB. Inclusive, cansei de defender aquele nojento lá do Fernando Henrique, sabe? Nessa época eu era vereadora, ganhei para vereadora, eu e o Claudemir lá da 1º de março era do PT. Eu lembro, mas nós nunca tivemos divergência, com ele não. Sempre fomos bons amigos, se entendia muito bem, ele do PT e eu do PSDB. Nós éramos dois oposição na Câmara. Fiquei até um certo, tirei o mandato, depois eu saí para vice, aí eu tive uma rasteira, aí tinha uma deputada que na época ela não me apoiou, apoiou outra pessoa. E quando passou a eleição dessa outra pessoa, ela veio e tomou o partido. Mandou alguém de Belém tomar o partido. Junto comigo saiu umas 60, 80 pessoas da filiação. E ainda cheguei a me filiar no PT. Já pro derradeiro, já. Aí, sim, eu fui vereadora, né? E saí candidata a vice. Foi nessa vice aí, foi que eu não tive apoio. Aí nós perdemos. O candidato morava mais em Belém e ficou pouco tempo aqui, resultado, nós perdemos a eleição. Que a ideia era eu sair na cabeça, né, e com outra pessoa, mas como não teve apoio, eu saí vice dele. E quando foi agora, deixa eu ver, depois em 2004, 2005, 2006, eu saí candidata ainda, o Claudemir veio aqui, me chamou para filiar no partido, que era para deixar a divergência e tal. Não, tranquilo. Filiei, saí candidata a vereadora de novo, mas aqui não tinha mais condição de eu, porque não tem tempo para sair. Perdi as eleições e também não vou mexer mais não. E eu acredito que eu não sou filiada mais em partido nenhum hoje, que eu mandei da baixa, né? E a sua ligação com a sua terra natal? Eu perguntava ainda há pouco se foi alguma opção na sua vida voltar para Minas Gerais. Dessa relação com Minas Gerais, a senhora veio para cá então com 17 anos, do Pará. Quais hábitos a senhora tentou manter? Do que a senhora sente saudade? O que ainda se mantém de mineira nessa paraense? Por Pois é. tempo de estada aqui na Amazônia.
Depois que eu vim para cá, eu voltei lá em Minas com 20 anos. Era o meu maior sonho da vida, era voltar na minha terra natal. E até eu não ter filhos, o meu plano, o meu maior desejo era voltar. Mas depois que eu tive as filhas, eu digo, eu não volto mais, porque as filhas cresceram, aí casaram, né? Tem os filhos, tem genro, tem neto, agora já tem um bisneto. Então acabou aquela ilusão de eu voltar para minha terra. Mas assim, eu voltei lá com 20 anos, era meu maior desejo era ir embora, sabe? Mas acabou, não tenho mais. E a sua atuação dentro dos movimentos, enfim, pela luta, ela começa pela igreja, né? Para a senhora Começou falar, pela igreja. como é que é a sua vida religiosa na atualidade? A senhora ainda é próxima da igreja? Qual religião a senhora professa? A senhora ainda tem intimidade com isso? Como é que a senhora avalia a participação da igreja, enfim, junto aos movimentos sociais nessa região? Hoje eu continuo sendo católica, né? Só assim que eu não frequento, porque eu até falei que bem aqui tem uma vila, mas eu gostaria de frequentar dentro do meu município. E uma coisa que eu faço ativo, sem deixar falhar, é devolver o dízimo. Eu devolvo o dízimo certinho, todo mês. Mas não estou indo para a igreja. Mas aí eu faço muita leitura bíblica no telefone, né? Que é bom porque já chega ali, eu faço minha leitura. Mas a intenção é frequentar a igreja pelo menos 1 ou 2 vezes no mês. Acho que eu me perdi aí. Naquela época, essas estradas, a Transamazônica, a BR-163, elas chegavam, enfim, o projeto em si chegava com a promessa de progresso, de desenvolvimento. Como é que a senhora avalia isso? Naquela época, isso era um diálogo entre vocês, e como é que a senhora percebe hoje? Para quem a Transamazônica conseguiu desenvolver? Quem ganhou com isso? Foi o povo, foi o capital, o fazendeiro, foi o coceiro? Que na sua avaliação, o que era esse desenvolvimento daquela época e se isso atingiu a população que aqui estava de uma forma mais ampla? No meu ponto de vista, todo mundo saiu ganhando, né? Assim, nós que somos pequenos, na época era pequeno e ainda hoje eu acho que ganhou bastante, porque quando não tinha estrada, todo mundo sofria, mas eu acho que o pequeno sofria mais. Porque não tinha como escoar nada. Isso que eu te falei, saía do brejo para ir para Marabá fazer uma consulta, passando mal, levava quase um dia para chegar lá. Então, assim, eu acho que todo mundo ganhou um pouco, né? Porque quem conheceu aqui 20, 30 anos atrás, hoje nós estamos no paraíso. Apesar que ainda não é a Transamazônica toda, né? Fui em Tucuruí 3 meses atrás com minha irmã que estava passando mal. Nós fomos aqui pelo repartimento. Quando chegamos perto do repartimento, parece que eu voltei no tempo. Eu digo, não acredito. Parece que nós estamos lá no Brejo Grande quando nós chegamos 30 anos atrás. As estradas, tem lugar que a Transamazônica está tão estreitinha que parece um caminho de roça. Eu fiquei abismada de ver. Então, nós aqui estamos no paraíso. Como é que a senhora vê a participação dos migrantes, das pessoas que vieram de outros estados para essa região? A gente sabe, né, que compõe, parece, pelo diálogo que a gente tem nas entrevistas, que a maioria das pessoas vieram de outros estados e os que nasceram aqui são filhos de pessoas de fora. Como é que é para a senhora ter construído, também ter feito parte, a senhora e a sua família, dessa construção dessa região? Qual a importância de quem vem de fora do sul e sudeste do Pará, sobretudo quem está na adjacência da Transamazônica e da BR-163? Eu acho que o pessoal de fora é o dono do pedaço. Porque é quase todo mundo de fora aqui. Já muita gente que nasceu aqui, né? Mas a maioria do povo não é do Pará. Você vê mais paraense pro rumo de Belém. Mas essa região aqui, você vê essa turminha nova. Sabe? Então, eu acho que eles são dono do pedaço, é o pessoal de fora, porque tem gente demais daqui, que mora aqui na região, no estado do Pará. Eu acredito que no estado do Pará, né? Não só aqui, o pessoal de fora, porque tem gente de todos os estados aqui dentro. E a senhora, hoje,
que significa hoje na sua vida, durante toda essa estada, a Transamazônica? Como é que a senhora avalia esse tempo de parar, enfim, ao redor dessa estrada? Como é que foi? O que significa isso para a senhora? Muito bom. É como eu disse, eu nunca morei em cidade, da roça eu mudei para cá, hoje eu considero na roça, mas estou no meio do trânsito, né? Então, é muito bom aqui. É tanto que eu tenho um plano de vender isso aqui por conta da minha idade, mas eu não vou para lugar nenhum, vou ficar na região, porque eu não tenho coragem de sair mais para fora. E vou assim, não, vou para Araguaína, não, vou para o Tocantins, vou para frente. Não. Eu é de Marabá por esse meio aqui, sabe? É um lugar muito bom para se viver e para crescer. Muita gente que chegou aqui, que eu conheci aqui sem nada, hoje está bem de vida. Dona Renilde, o projeto 50 mais 50, ele é exatamente essa reflexão dos 50 anos de construção da Transamazônica, e atravessado isto pela sua vivência, enfim, por como a senhora se construiu, né, na sua história, com a sua família. E os outros 50, de 50 mais 50, é o desejo. O que é que a gente deseja para esses próximos 50 anos? Quais são as suas expectativas, os seus desejos para a população amazônica, para a população que vive às margens da BR-210? E, enfim, o que é que a senhora pensa para essa região? Eu penso e, assim, o que a gente quer é que melhora mais, né? Porque ainda tem muita dificuldade. Você vê que quem mora no sul, que vem para cá, quando chega aqui, acha. Tem gente que não, acha que está muito bem avançado, mas tem outros que acham que ainda está um atraso. Para quem chegou anos atrás, não, vê a realidade diferente. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar. Nas cidades tem a questão, né, da pobreza mesmo, né? Essa questão de saneamento básico para a cidade, para essas vilas. Essas vilas era para estar tudo hoje muito bem arrumada. Nós temos muita vila aqui em redor, sabe? Então era para estar muito bem arrumadinha, porque o município, por mais que dizem que recebe pouco dinheiro, não é verdade. Então, por que não tem tudo isso? Porque o dinheiro público é mal administrado. Se ele fosse bem administrado, essa cidade pequena aqui do interior, essas vilas, esses lugarejos, estava tudo mais bem elaborado, né? Então, por que não tem? Porque o dinheiro público nem sempre, na maioria das vezes, não é bem administrado, né? Bom, a gente vai encerrando então a nossa entrevista, e agradece a sua contribuição, né, para o nosso trabalho, agradece pela senhora ter se mantido vivo, por poder contar essa história de como que foi construída essa região, enfim, a partir do seu olhar, a partir da sua vivência. E deixo o microfone e a câmera em aberto para a senhora mandar alguma mensagem, caso a senhora queira, para as próximas gerações que pensem, que venham a construir, né, a Amazônia nesse entorno da Transamazônica e da BR-63. Uma coisa assim que eu quero colocar antes do encerramento é que essa região nossa aqui era uma região muito violenta. Aqui já foi assassinado muita gente no campo, né? Hoje eu sempre aqui, às vezes eu estou aqui, eu não fico muito bem à vontade, porque até hoje, às vezes eu não sinto ainda assim que eu posso confiar 100%, sabe? Porque morreu muito conhecido nosso, colega nosso de trabalho, no sindicato, a associação, foi assassinado. Então, assim, foi uma região muito violenta, era muito perigoso. Hoje está muito diferente, melhorou bastante. Também já tem bastante assentamento, não tem mais aquelas invasões de terra igual tinha de primeiro, né? Que o que mais incentivava a violência era as invasões de terra. Então isso melhorou muito. E com relação às próximas gerações, o nosso estado é um estado muito rico, né? Acho que eles vão ter uma capacidade muito grande de se evoluir e ajudar também a preservar o que existe aqui, né? Porque o nosso estado tem muita riqueza, a floresta que ainda tem bastante,
o minério, sem falar nos avanços que tem que vem a nível nacional, né? Então eu acho que eles têm tudo para estar num bom lugar, né? E talvez numa época certa, né? Que é a época que não tem tanta dificuldade igual foi quando eu cheguei aqui. Certo. Não Eu sei se eu agradeço mais respondi, uma né? vez a sua participação no Projeto 50 mais 50. Agradeço.